Meu caro irmão e minha cara irmã, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, salve Maria, sejam todos muito bem-vindos a esse momento nosso de oração e também de reflexão sobre o Evangelho do dia. Iniciemos este momento nos colocando na presença de Deus, recordando o momento do anúncio do anjo a Nossa Senhora, quando se inicia a obra de nossa redenção, e por isso juntos rezemos a oração do Ângelus. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Infundi, Senhor, em nossos corações a vossa graça, nós vos suplicamos, a fim de que, conhecendo pelo anúncio do anjo a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, pelos merecimentos da sua paixão e morte, cheguemos à glória da ressurreição, pelo mesmo Cristo nosso Senhor. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, governa e ilumina. Amém. E que as almas dos fiéis defuntos, pela misericórdia de Deus, descansem em paz. Amém. Vamos ouvir o Evangelho desta segunda-feira da sexta semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus vieram e começaram a discutir com Jesus. E para pô-lo à prova, pediam-lhe um sinal do céu. Mas Jesus deu um suspiro profundo e disse: Por que essa gente pede um sinal? Em verdade vos digo, a esta gente não será dado nenhum sinal. E deixando-os, Jesus entrou de novo na barca e se dirigiu para a outra margem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu caro irmão, minha cara irmã, você que acompanha aqui pelo Instagram ou pelo Facebook, ou você que vai depois assistir a esta reflexão no meu canal no YouTube a partir das 18 horas. Esta reflexão fica também disponível no meu canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, entre lá, só digitar Padre Gaspar Pellegrini, logo vai aparecer o canal, você se inscreve e assim ajuda o canal a ter mais força para, assim, juntos evangelizarmos. Hoje, um evangelho muito breve que nos apresenta uma cena que se repete muito na vida de Jesus. Os fariseus e outros grupos que sempre se aproximam de Jesus com perguntas que não nascem de uma intenção reta, ou seja, eles não perguntam com a intenção de saber, não querem tirar suas dúvidas, não querem aproveitar toda a sabedoria divina de Cristo para se instruírem, mas simplesmente fazem perguntas para colocar Jesus à prova. Mais do que perguntas, eram armadilhas. Mas é claro, Jesus, na sua sabedoria infinita, nunca se deixou levar por essas armadilhas, nunca caiu em nenhuma dessas ciladas, porque Jesus não tem medo da verdade, Ele é a própria verdade. Mas, hoje, de modo especial, eles fazem a Jesus um pedido. Pedem a Jesus que lhes dê um sinal. Um sinal de quê?
um sinal do céu de que Jesus é realmente o Messias, o Salvador, ao menos, talvez na visão deles, um sinal de que realmente Jesus veio em nome de Deus. Talvez eles nem chegassem a pensar que Jesus fosse o Salvador prometido, mas ao menos um grande profeta que falava em nome de Deus. E pedem então a Jesus um sinal. E Jesus dá um grande suspiro, mostrando a sua indignação, também a sua tristeza diante daqueles corações fechados, porque em realidade até esse sinal que eles pedem era mais uma vez para colocar Jesus numa cilada. E aí Jesus fala para eles: a essa gente não será dado nenhum sinal. Mas o que chama a nossa atenção, e agora a reflexão já serve para nós, é que nós estamos lendo o capítulo 8 de São Marcos. Hoje começamos a partir do versículo 11. A leitura anterior, que foi no sábado, era o início do capítulo 8, onde São Marcos nos narra a multiplicação dos pães no deserto. O grande sinal que Jesus fez no deserto, multiplicando os pães, mostrando o seu poder sobre o pão, esse pão que depois ele vai transformar no seu próprio corpo e sangue, quando instituir a Eucaristia. Mas ao alimentar o povo no deserto, além disso já ser um grande sinal de seu poder, não é? Da sua divindade, e um sinal da Eucaristia, que daqui a pouco virá, mas também o fato de alimentar o povo no deserto era uma imagem daquilo que Moisés tinha feito, daquilo que Deus realizou através de Moisés, que alimentou o povo no deserto com o pão que descia do céu. E o próprio Jesus vai dizer: vossos pais comeram o maná no deserto, mas morreram, porque o maná não era o verdadeiro pão do céu. Jesus é que é esse pão verdadeiro que desce do céu. De maneira que Jesus acaba de dar um grande sinal, sinal da sua divindade, sinal de seu poder criador ao multiplicar os pães, porque realmente Jesus fez aqui um grande milagre. Muitas vezes, há alguns comentários que querem dizer que o milagre que aconteceu foi que cada qual tinha um pouquinho de pão e Jesus então fez com que todos repartissem aquilo que eles tinham, e esse foi o milagre da partilha. É claro que quando nós partilhamos aquilo que nós temos, de alguma forma, podemos dizer que é o milagre da graça de Deus que age em nosso coração, mas aqui não foi isso que Jesus fez. Jesus, o Evangelho deixa muito claro, com poucos pães alimentou uma multidão. Ele multiplicou poucos pães para alimentar a multidão, de modo que foi um grande sinal que Jesus tinha acabado de dar. E, como eu disse, e outro sinal, Jesus mostrando que ele é o novo Moisés, que ele é maior do que Moisés, porque o pão que ele nos dá, este sim é o pão do céu que nos alimenta para a vida eterna. Então vejam, no momento em que Jesus realiza um grande sinal, os fariseus pedem que Jesus dê um sinal, o que significa que eles não conseguiram ver no que Jesus fez no deserto um sinal. Ou talvez o que eles queriam era que Jesus dissesse de maneira clara que aquilo que ele realizou no deserto era o sinal de que ele era o Messias esperado. Mas, como o coração deles estava fechado, a intenção deles não era reta, mas era de alguma forma prender Jesus com as suas próprias palavras, Jesus diz para eles: a essa gente não será dado nenhum sinal. Aqui, meu caro irmão e minha cara irmã, nós podemos fazer algumas reflexões para a nossa vida. Primeiramente, o coração que se fecha à graça de Deus. A pessoa que não quer ver Deus agir na sua vida, que não se deixa guiar pela fé, pela palavra de Deus. A pessoa que se fecha dessa forma, não adianta nenhum sinal. Mais ou menos como aconteceu na parábola do pobre Lázaro e do rico que se banqueteava, quando o rico pede para Abraão que permita que ele volte para dizer para os seus irmãos o que acontece na outra vida, Abraão fala para ele, se não acreditam em Moisés e nos profetas, nem se o morto ressuscitar, acreditarão.
é quando o coração se fecha a Deus, não adianta nenhum sinal, porque o coração está fechado. Então, é uma graça que devemos pedir muito a Deus para a nossa vida, que o nosso coração não se endureça. O Salmo 94, que traz aquele hoje tão forte, né, que é o hoje da nossa existência, que é cada dia. Hoje, se ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração, porque o coração endurecido não vai ver os sinais de Deus, não vai ver o que Deus realiza nessa vida, na vida dessa pessoa. E o nosso coração pode endurecer quando nós deixamos de ouvir o que Deus vai nos dizendo. Claro que Deus não nos aparece e fala claramente, mas Ele nos fala através de sinais. E era isso que Jesus estava querendo mostrar para os fariseus, que eles tinham que conseguir ler os sinais que Jesus ia deixando. Então, pedir muito a Deus essa graça, que não endureçamos o nosso coração, mas que o nosso coração seja dócil, seja um coração aberto para a voz de Deus, para a palavra de Deus, que de muitas formas nos fala. Mas uma segunda reflexão, que também é muito oportuna para nós, é que nós procuremos entender que a nossa adesão a Deus acontece pela fé. E o que é a essência da fé? Eu acredito na palavra, na autoridade, na credibilidade de Deus que me fala. Deus que não se engana e não me engana. Essa é a essência da fé. Eu acredito na palavra de Deus. Mas eu não tenho evidências sensíveis daquilo em que eu acredito. A fé me diz que eu não preciso de sinais, mas que me basta a palavra de Deus. Como exatamente nós cantamos do Tantum Ergo, né? O tão sublime sacramento, né? Aquilo que os sentidos não alcançam, a fé vem suprir, vem a fé por suplemento, os sentidos completar. Aquilo que eu não tenho pelos sentidos, eu tenho pela fé. A certeza que vem da palavra de Deus. Existe esse perigo também em nossa vida, meu querido irmão e minha querida irmã, de nós queremos muitas vezes que Deus nos dê sinais. Eu quero que Deus me dê um sinal do que eu devo fazer, se eu devo tomar tal decisão, se eu devo agir de tal forma. Primeiro que Deus pode estar dando sinais e nós não estamos lendo esses sinais. Ele nos fala através da sua palavra, através das pessoas ao nosso redor, né? Através dos acontecimentos, Ele nos fala. Ou então, nós já percebemos que aquilo que estamos pedindo a Deus não é o que agrada a Deus. Então, qual vai ser o sinal de Deus? O sinal de Deus vai ser não nos dar um sinal. Ele não precisa falar. A nossa consciência já está nos dizendo, né? Então, a gente viver da fé. Isso é ser cristão. É essa vida numa espécie de um túnel. Você não sente a Deus, você não vê a Deus, mas você acredita nele. Você se coloca em oração, como quem conversa com alguém que está atrás de uma cortina. Você não vê, mas a sua fé te diz, eu sei que atrás dessa cortina, que é a minha fé, existe alguém. Ter fé é você se colocar diante do sacrário e não ver Jesus, não sentir a presença dele, mas dizer no fundo de seu coração, Senhor, eu não te vejo, eu não te sinto, mas eu sei que tu estás aqui. E eu sei por quê? Porque eu acredito na tua palavra. Você já parou para pensar quantas coisas que nós não vemos e nós acreditamos porque outros nos disseram? Nós acreditamos, né, nos meios de comunicação, na imprensa, hoje, né, com a internet, nós acreditamos nas informações que recebemos porque consideramos que as nossas fontes de informação são fidedignas, ou seja, são dignas de fé, são dignas de que eu acredite naquilo que me apresentam. Pois bem, como diz a própria palavra de Deus, se nós acreditamos no testemunho dos homens, o testemunho de Deus é muito maior. E o testemunho de Deus é o seu próprio Filho. O grande sinal que Deus nos dá é o seu Filho que deu a vida por nós na cruz. Não precisamos de mais nenhum sinal. Este é o grande sinal. Jesus é o sinal do amor de Deus. É o sinal da proximidade
de Deus conosco, né? Então, guardemos em nosso coração essas duas reflexões, né? Abrir o coração, não deixar que nosso coração se endureça à graça de Deus, à ação de Deus, como os fariseus que pediam um sinal, mas mesmo se Jesus ressuscitasse um morto na frente deles, eles não acreditariam. Eles eram tanto assim que quando Jesus fazia um milagre em dia de sábado, eles criticavam o fato do milagre acontecer no dia de sábado. Ou seja, eles reconheciam que Jesus curava. Por isso que não basta somente a fé, né? A fé tem que ser acompanhada também do amor a Deus. Eles até acreditavam que Jesus realizava aquele milagre, mas o coração estava fechado. Então, pedi muito a Deus essa graça, não é? De termos o nosso coração sempre aberto à ação de Deus. E a segunda graça que vamos pedir hoje a Deus, pela intercessão da Virgem Maria, é que nós não façamos a nossa fé depender de sinais e de sentimentos, né? Isso vai mais ou menos junto, vai mais ou menos acompanhado, né? Uma religião baseada em sentimentos. Se eu sinto a presença de Deus, eu rezo. Se eu sinto Deus agindo, eu fico feliz e quero estar em oração. Mas se eu não sinto nada, ou pelo contrário, se eu sinto aridez, se eu sinto desolação, eu deixo de rezar porque eu não estou sentindo. Oração não é sentimento. Fé não é sentimento. Que Deus nos dê essas graças, coração aberto à ação de Deus e uma fé que se firma sobre a autoridade de Deus, sobre a palavra de Deus, que é a nossa garantia da verdade daquilo em que nós acreditamos. Amém. Encerremos com a bênção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Salve Maria. Muito obrigado a você que acompanhou este momento de reflexão e de oração. Fique com Deus e até amanhã.